Oi, bem-vindos à sequência destes vídeos de leitura e estudo da obra de André Luiz, O Nosso Lar, Psicografia do Chico. No vídeo anterior, nós abordamos os capítulos que trataram das questões de alimentação lá em Nosso Lar e também do Bosque das Águas, né, explicando tanto a questão do alimento, na importância do nosso processo evolutivo, como também da água, né? Como elemento primordial, inclusive na criação, certo? E hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 11, que se denomina Notícias do Plano, ok? E aí, André Luiz inicia esse capítulo dizendo: Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões de nossos serviços, exclamou bondosamente Lísias, pois, conforme vê, os ministérios de nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém. Ainda que me não seja, ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Voltemos ao ponto de passagem do aerobus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia mais. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhavam-me ao cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quanto possível. Lísias, amigo, perguntei. Poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Ou seja, é sabido que no entorno do globo todo, né, estas colônias espirituais existem acima de cada região, não necessariamente com as fronteiras nós conhecendo por estados ou países ou mesmo continentes, ok? Então, as colônias espirituais fazem parte da existência global. De modo algum, responde Lísia, se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições de nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras atividades, para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta peculiaridades essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partir daqui, a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. Alvorada Nova, pelo que se sabe, circunvizinho a nosso lar ali, que é na região do Rio de Janeiro, na região da cidade no entorno. Alvorada Nova, igualmente, é aqui, sobre a região da cidade do São Paulo, uma grande região que deve abarcar, muito provavelmente, o que a gente chama do Grande São Paulo, ok? Eu não conheço a extensão desta colônia, mas aqui Lisas faz referência a esta colônia circunvizinha a nosso lar.
uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. E ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério aqui em nosso lar. Com exceção dos serviços regeneradores que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescenta André Luiz. E não é tudo, prossegue o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Ou seja, lá não existem os tais empregos de cabide, vamos dizer assim, né? Por indicação de alto QI. Não de quociente de inteligência, mas aí o alto QI se refere a quem indicou, né? Lá se refere exatamente às propriedades de cada indivíduo na competência para pertencer a um determinado cargo, ok? Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Veja que mesmo lá para evoluir, ascender, ser promovido ao Ministério da União Divina, que é o ministério de maior elevação em nosso lar, não é simples assim não. Depende de muito trabalho e muito esforço. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Nem sempre a gente consegue ascender a postos mais elevados, nem a planos mais elevados, de uma só única vez. Muitas das vezes a gente vai a essas colônias intermediárias, volta para encarnar, faz novas provas, faz o resgate para aprendermos novos conceitos, para depois retornarmos a essas colônias e, quiçá, dependendo de quantas encarnações, a gente consiga atingir níveis mais elevados, ok? Enquanto eu ouvia estas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Ou seja, os trabalhos feitos nessas colônias nos habilitam ao nosso processo de evolução nas encarnações aqui na Terra, ok? Daí a necessidade de nós não sermos refratários, né, e aprendermos, com certeza, nesses processos de trabalho e ensino. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Aqui vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade. A alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requerem grande capacidade de trabalhos e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação, e as atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Veja que os ensinos de nosso Mestre Jesus, no tocante às leis do amor,
ao tocante de amarmos incondicionalmente, só este fator é que, como a gente vê nos diversos escalões de atividades dentro de uma colônia como o nosso lar, nas separações de habilidades pessoais para adentrar a cargos mais elevados dentro da evolução natural, somente o amor lá vai nos tornar passíveis de sermos admitidos no ministério da união divina para a ascensão a planos mais elevados, que sabemos lá nós quais as exigências necessárias, né? Aquelas questões de amor incondicional, perdão infinito e amor profundo, ok? A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como por exemplo da alimentação, a distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida, né? Há que se descansar, que se ter o lazer, mas o trabalho é assunto sério. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca neste terreno. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroga André Luiz. Somente nas ocasiões que o bem público exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos de seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes aos difíceis problemas de trabalho. Neste mistério, priva-se às vezes das alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Veja que é exatamente no Ministério da Regeneração que nós, ainda inconsequentes nas nossas atitudes, é que damos tanto trabalho, né? Nós criamos situações difíceis de serem contornadas, de forma que até todos os ministros desse Ministério da Regeneração precisam do auxílio do governador, que por experiência, até por estar há mais de 100 anos à frente do comando de nosso lar, né, conta com maior experiência e capacidade de auxílio a estes ministros do Ministério da Regeneração. Então tenhamos nós a consciência de que devemos modificar as nossas atitudes, a nossa reforma interior aqui em plano terreno, para quando lá chegarmos, em vez de darmos trabalho, nós trabalharmos, ok? Que cheguemos lá arregaçando as mangas. Deixaram-nos o aerobus nas vizinhanças do hospital onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouvia-se, tal qual observa a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lises explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Com certeza, a música é bálsamo para o nosso espírito e ela nos acompanha a existência, né? Nós vemos, por exemplo, nas produções de filmes, produções de novelas na TV, né, que a trilha sonora, a música, faz parte do cotidiano dos personagens que nós tanto gostamos e assistimos, né? E isto faz com que nós sejamos induzidos pela visão e pela audição às percepções dos sentimentos dos personagens, das sensações provocadas
sejam às vezes de emoção, de amor, de sentimento, mais às vezes brutos, de temores, né? Os filmes, por exemplo, que causam tensões, né? Como os suspenses, né? Trazem aquelas músicas, vamos dizer, que levam ao espectador àquela situação, às vezes até de receio, ok? Neste interim, porém, chegáramos à portaria, e atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se, calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular repleto de indagações íntimas, ok? E estas indagações de André Luiz nos levam ao 12º capítulo deste livro, que se denomina Umbral, ok? E então, após receber tão valiosas elucidações, aguçava-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísia sugeria. Neste interim, muitos espíritas, muitos questionadores, e com justeza, às vezes questionam, né? Mas se o espírito ele vai e volta do plano espiritual, ele encarna e reencarna sucessivas existências, já não teria ele a capacidade de saber tudo isso que André Luiz agora questiona, né? É preciso entender também que esta obra que nos traz esclarecimentos diversos, de que no nosso processo de evolução nem sempre no passado, de outras existências nossas, muitas das vezes nós não chegamos a atingir níveis de colônias de transição como a de nosso lar, até pela nossa questão de processo ainda muito aquém do básico para adentrarmos aos ministérios do auxílio ou de regeneração. Muitas das vezes, em existências múltiplas, nós permanecemos presos, ligados ao lodo da crosta terrestre, né, por imperfeições mil e por problemas diversos, e muitas das existências nossas, muito provavelmente o máximo que nós chegamos a subir é um pouco as esferas vizinhas a estas colônias, na região umbralina, sem poder adentrar propriamente as colônias. Vejo que André Luiz, nesta existência da qual ele desencarna, passa ainda um período de 8 anos no umbral, até que ele consegue, por mérito próprio, por modificação interior do seu espírito, através das preces, como nós vimos lá atrás no capítulo 1, né, e no capítulo 2, adentrar aos níveis vibracionais de nosso lar. Ou seja, então, esta ideia de que muitos fazem, de que em muitas existências nós já deveríamos ter conhecimento destas questões que André Luiz está abordando no início deste capítulo, não é bem realidade. Porque quase sempre, no nosso passado muito tenebroso, nós não conseguimos atingir estados vibracionais que nos colocassem a este nível de atendimento de nosso lar, ok? Assim, esclarecendo, vamos dar continuidade. André Luiz continua. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa do mundo dava motivos a dolorosas perturbações. O que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas, a que assistira obedecendo a preceitos protocolares, ou seja, apenas preceitos sociais. Ele não levava a sério a religião. Desse umbral, porém, eu nunca tivera notícias. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias
ouviu-me atencioso e replicou: "Oh, ora, 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 André, pois que você andou detido lá por tanto tempo e não conhece a região." Aí eu recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continua Lísias, começa na costa terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no panto dos erros numerosos. Veja que é como explicávamos ainda no início deste capítulo. Enquanto o espírito não atinge um mínimo de estado vibracional mais elevado, ele permanece preso à crosta terrestre ou nas zonas circunvizinhas aí, já dentro do umbral, dentro do que a gente denomina de as trevas, até por questões nossas próprias, ok? Quando o espírito reencarna, ele promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, pois só procura o que lhe satisfaz o egoísmo. Lembram-se da questão do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta aos espíritos superiores o que é que prejudica e atrasa a evolução do espírito? E a resposta da espiritualidade vem. Os chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. Enquanto nós nos mantivermos presos a estes dois fatores que nos arrastam para a nossa animalidade inferior, que nos arrastam para os nossos maiores defeitos, dificilmente nós iremos nos elevar acima do nível do umbral. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça e nem paixão é amor. Nós carregamos esses sentimentos ainda arraigados em nosso espírito de ódio, de paixões, que de fato não são compatíveis com o nível de vibração exigido para as colônias de transição para mundos mais adiantados. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Aqui é a lembrança dos ensinos de nosso Mestre de Jesus, da porta estreita e do caminho largo. O caminho largo nos leva às perdições para satisfazer os nossos orgulhos, as nossas vaidades e o nosso egoísmo. Enquanto que a porta estreita aqui revela que nós vamos adquirindo as nossas virtudes e abandonando os nossos defeitos, faz com que a gente chegue a nos aproximar de posições mais elevadas em termos espirituais. Notando minha dificuldade para apreender todo o conteúdo deste ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, como sempre dissemos, e André Luiz aqui nesta obra ele inicia este projeto que Chico nos diz, que é o do despertamento espiritual na humanidade, pois nós sabemos que a maioria dos humanos, eles desconhecem a sua existência espiritual e do que fazer para poder evoluir e se eximir dos sofrimentos. Siddhartha Gautama, o Buda, ele lá atrás, séculos atrás, ele já preocupado com essa questão, ele vai entrar em estados de meditação para se iluminar, de Buda quer dizer isso, ou iluminado, né? Para dar aos homens, à humanidade, o sentimento e o conhecimento dos fatores que fazem com que a gente se isente da morte e do sofrer, das doenças, ok? Deus
Jesus, o nosso governante planetário, sempre enviou esses espíritos mais elevados para nos mostrar os caminhos que devemos seguir. Porém, a nossa impertinência, a nossa vontade de só atender aos nossos prazeres mundanos, faz com que nós não ouçamos estes luminares enviados pelo nosso Mestre Jesus, ok? Então, notando essa dificuldade de André Luiz, Lisas procurou tornar a lição mais clara, que espero que nos esclareça igualmente. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Esta roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas existências anteriores. Então, todas as experiências nossas são a causa para nós tecermos o organismo que hoje nós desfrutamos para o nosso processo evolutivo. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Daí a essência da doutrina do nosso Mestre Jesus em fazer com que nós possamos estar sempre perdoando, amando e amando os nossos inimigos, os nossos desafetos. Senão nós vamos cada vez mais nos comprometendo. E assim a nossa elevação se faz mais lenta, mais demorada, até estacionária muitas das vezes. Ora, se ao voltarmos ao mundo procuramos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Né? Menosprezar a existência terrena. Veja que o que nós fizemos ou fazemos ao longo de milênios, desperdiçando existência após existência, recursos dados pela misericórdia divina do nosso Pai, que Jesus nos trouxe tão amoroso, e nós desperdiçamos todas estas lições. A imagem não podia ser mais clara e mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos. Lísias continuou. O umbral é a região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de alma irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de reparação mais dolorosas, mas nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Está aí o fato. Né? Nem sempre ali só se congregam espíritos maus, espíritos perversos, espíritos vingativos, mas principalmente a grande maioria dos espíritos ignorantes da consciência espiritual. Daí a necessidade nossa do nosso despertamento. Senão nós vamos continuar encarnação após encarnação, reprisando lições, reprisando experiências, e não vai e vem entre a Terra e o umbral. E a gente não passa deste nível, tá? Mas Deus, como nós vamos ver, é por demais misericordioso. Representam aí fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias.
Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizam por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados. Por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico e sentindo que a coroa da vida eterna é glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Quantos, sabemos até através de mensagens mediúnicas, não se revoltam quando desencarnado por terem se iludido na existência terrestre por atos puramente exteriores, ainda que religiosos, né? E quando adentram o plano espiritual, se encontram em zonas trevosas, em zonas inferiores no próprio umbral, e aí eles se revoltam por se verem desiludidos dos ensinos feitos aqui na Terra, por religiões que não traduzem a realidade do que é o ser espiritual, fazendo com que a gente acabe se revoltando e aí piorando ainda mais as nossas realidades espirituais. Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas de exploradores e explorados. Valendo-me da pausa que se fizer espontâneo, exclamei impressionado. Mas como explicar? Então não há lá por defesa, organização? E aí Lisas dá uma conceituação muito interessante. Organização é atributo dos espíritos organizados. Ou seja, quem não se predispõe a trabalhar para o bem ele não encontra. Quem não se dispõe a trabalhar para se organizar, vai se encontrar em local desorganizado. Quem não se dá o tempo para fazer a higienização do ambiente em que vive, vai viver em sujidade. Todos esses processos fazem parte da nossa evolução. Quem não se administra vai se encontrar desorganizado, evidentemente. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você, diz ele a André Luiz? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa que não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído, ele perde o comboio. O agricultor que não semeia não pode colher. Uma certeza, porém, eu posso lhe dar. Não obstante as sombras e a angústia do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Deus nunca nos desampara, encarnados ou desencarnados, e inclusive nestas regiões tenebrosas, né? A proteção divina nunca nos falta. Nós é que, pelas nossas atitudes, pela nossa rebeldia, nos distanciamos deste auxílio. Como nós vimos no início destes capítulos com André Luiz, né? Só no momento em que ele se predispôs a orar com fervor, de se aproximar ele do Pai, é que ele consegue receber o auxílio que estava em todos aqueles 8 anos que ele permaneceu na região umbralina. Todo o auxílio estava lá, inclusive de sua mãe e de Clarencio pela intercessão de sua mãe. A ajuda estava presente, ele não queria ainda ser ajudado. Nós sabemos, por experiências nossas mesmo aqui na Terra, que só se consegue ajudar efetivamente aquele que quer ser ajudado. Ao viciado,
em qualquer espécie de vício, a gente só consegue carregar ele para uma recuperação se ele se predispõe a ser ajudado. Senão não consegue. É a gente forçar ele a ser levado a, a um sanatório, a uma unidade de terapia intensiva, e ele sair dali e não estar curado e ele voltar ao vício. Assim entendendo, né? Este trecho que se fala que nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como essa consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Como nós vemos, nosso lar tem departamento específico de ajuda às regiões umbralinas, ok? Creio então, observei, diz André Luiz, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, continua Elísias. E é nesta zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamentos dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, ok? Formas de pensamento nada mais são do que formas que nós criamos com a nossa mente. Lembrem-se que nós, espíritos, nós não somos matéria, corpo físico encarnado. Nós não somos perispírito, o corpo mais sutil materialmente falando, o corpo perispiritual. Nós somos aquilo que ainda não conseguimos compreender direito. Nós somos o ser pensante. Nós somos a inteligência criada por Deus do universo. Nós somos os seres inteligentes. Então, o espírito é o ser pensante. E com esta inteligência, ele tem o poder criativo dos seus pensamentos, da sua mente. Né? Agora, espíritos puros, espíritos elevados, criam formas pensamentos salutares, saudáveis, benéficas, enquanto nós, espíritos ainda rudes, imperfeitos, muitas das vezes as nossas formas de pensamento são terríveis, são maléficas, elas são deficitárias, né? Todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizado em vibrações que a ciência terrestre presentemente ainda não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. É sempre tudo uma questão de sintonia. Quem se sintoniza com o mal vai atrair espíritos desta mesma magnitude. Agora, quem procura se sintonizar com o bem é outra sintonia que traz outros tipos de espíritos. Toda alma é um irmão, é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral, tais aqueles descritos nessa obra como denominados como os samaritanos. Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem, muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Entende? É assim. Nós que estamos no lodo, no lamaçal das nossas iniquidades, no lamaçal das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, dos nossos vícios, nós não conseguimos nem apreender, entender essa ajuda divina que nos é dada a todo instante. E quantos espíritos heróicos se predispõem
a adentrar estas zonas de pesados fluidos para nos auxiliar, e nós refutamos, nós recusamos. Interromper as Cilícias, sumamente impressionado, eu exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro, amigo, fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou-se ao despedir-me. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Há que ter muita renúncia, muita abnegação para prestar serviço àqueles sofredores e principalmente àqueles que não desejam serem ajudados, até pela própria ignorância, né? Vejam, meus queridos, que a nossa situação de espíritos inferiores causamos transtornos a espíritos abnegadíssimos, verdadeiros heróis que procuram nos auxiliar. Estejamos agora conscientes dessa responsabilidade nossa perante a estes irmãos e sejamos nós, a partir de agora, desse despertamento espiritual que nos traz André Luiz, de esferas superiores, da qual ele é um intermediário, inclusive como foi na psicografia o nosso Chico Xavier, né? Sejamos responsáveis, atendendo a este chamamento dos nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus.